E aí, pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente, uma boa noite, como eu sempre digo, boa tarde, boa manhã, boa madrugada, bom dia, enfim. Estamos de volta aqui em mais uma edição, primeira edição agora de 2024. Eu, Fernando Bambu, vou receber hoje André Martins Borges, que já vai estar falando para a gente aí um monte de coisa bacana sobre o que ele tem para mostrar de projetos, o que tem de ideias relacionada, né, à nossa cidade Além Paraíba. O André, claro que todo mundo conhece, o André é aqui do nosso Cine Pop, né? E também do Museu de Ciências e de História e Ciências Naturais, aqui de Além Paraíba, também professor, enfim, historiador, nós vamos saber tudinho dele, porque tem muita novidade para a gente saber sobre a Locomotiva 51, quer dizer, vamos falar um pouco da ferrovia, um pouco da história da ferrovia e dessa locomotiva histórica. E eu vou saber tudo com o André, o que está acontecendo aí com a 51, o movimento agora para o próximo ano, ou para os próximos anos, não é verdade? E também as novidades sobre o nosso querido Torreão, os Torreões, melhor dizendo, né? São as estações aqui do centro da nossa cidade, Porto Novo, Além Paraíba, Minas Gerais. Mas antes disso, eu quero sempre mandar um abraço muito especial e um feliz 2024, já que nós estamos começando o primeiro podcast hoje, né, no dia 19 de janeiro, já praticamente do meio para o fim do mês, e eu desejando feliz ano novo, mas é claro que eu tenho que fazer isso pelo carinho que vocês têm sempre com a gente aqui. Quero agradecer também, no fundo do coração, a toda a equipe do Estúdio House, diretamente aqui ao Caio Pacheco e também ao Clerinho, né, o Clério Rios. Um abraço aí, muito obrigado sempre por esse espaço, por esse lugar maravilhoso. E a todos os nossos patrocinadores, especialmente aqui o Brasilino, lá da cervejaria Porto Novo, que nos manda um brinde gostoso demais, que hoje nós estamos tomando chopp Porto Novo, ok? Um abraço para todos vocês aí. E vamos nessa então, comigo aqui, André Martins Borges. A gente fez uma parada, a gente tentou por 2 vezes, obviamente, fazer essa segunda parte. O André já teve numa primeira parte aqui, lá no comecinho finalzinho de novembro, se eu não me engano, né? Novembro, no Foi mês de finalzinho novembro. Isso. E depois aconteceram algumas situações muito particulares na vida do André. E então nós marcamos para ter esse novo encontro agora no segundo semestre, na segunda quinzena de janeiro. Então, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui, muito obrigado por aceitar mais uma vez o convite, para a gente falar de um assunto tão... Eu quero ir direto ao ponto. Da outra vez nós pensávamos assim, vamos fazer umas 2, 3 horas de podcast, passou tão rápido a hora, né? Que a gente teve que fazer agora essa segunda parte. Então, André, vamos aproveitar o tempo, não é correria não, você pode falar de boa. Hoje o André está mais calminho, mais tranquilo, e eu também, porque nós vamos falar de um assunto que muito, muito mesmo nos coloca a narrativa da cultura, do turismo e também dos conhecimentos perante a história do nosso município. André, seja bem-vindo mais uma vez, uma boa noite, meu amigo. Boa Você noite, já é de Bambu. casa? Muito obrigado. Saúde. Nós ficamos, né? Papai do Céu, no final do ano, pregou uma peça em todos nós lá em casa, então a gente acabou não conseguindo sentar para fazer. Verdade. Que mamãe esteja com Deus nesse momento. Amém. Está. E isso é que nós precisamos, e que ela continue iluminando o meu trabalho, o seu trabalho, protegendo todos nós, protegendo todos nós. Bom, a gente vem para essa segunda parte para falar, obviamente, de uma das grandes questões que Além Paraíba precisa parar e pensar. O futuro de Além Paraíba hoje passa pelo turismo e pela cultura. No século passado, a gente construiu em Além Paraíba grandes fábricas de papel, tecido e centenas de outras fábricas que nós tivemos. E, nesse momento, Além Paraíba precisa olhar para turismo e para cultura. E aí, não uma questão pessoal, o André está puxando sardinha, está falando nisso por causa dos projetos dele. Não. A gente estava até comentando rápido, fora do ar, a respeito da foto que você publicou. Eu tive o prazer de conhecer o turismo de experiência, as pessoas saindo da casa delas para poder ter experiências que elas vão guardar para o resto da vida. E eu te digo que é isso que a gente quer fazer aqui em Além Paraíba com a vida das pessoas. Não só com quem mora em Além Paraíba,
a gente está muito próximo, eu sempre gosto de usar isso, está muito próximo do Rio de Janeiro. Nós perdemos 2 grandes oportunidades de turistas no Rio de Janeiro e em especial no Brasil, que foi a Copa e a Olimpíada. A quantidade de gente do mundo inteiro que tinha circulando e que podia estar aqui usufruindo de equipamentos e de experiências turísticas, mas talvez o tempo era o necessário para que toda a equipe amadurecesse, todos os planos se amadurecessem e a gente conseguisse trilhar o caminho que é necessário. E eu te falo isso com muita tranquilidade, porque às vezes quando as pessoas me escutam falando, pensam que o André tem algum interesse político. Então eu quero dizer para você que muito obrigado. O André vai continuar fazendo os projetos dele, porque nós vamos precisar da política quando nós não conseguirmos abrir as portas que a gente precisa para o trabalho que nós fazemos. Porém, esse ano, e aí você começou, né, falando assim, já estamos praticamente terminando de janeiro, falando de política de uma forma bem sutil aqui, para que você não fique chateado comigo. Nada, que isso. Eu gostaria muito que os nossos próximos candidatos fizessem essa reflexão. O que nós podemos fazer para transformar Além Paraíba a partir do turismo e da cultura. Polo turístico, né? O que nós podemos movimentar, o que essa cidade pode oferecer e a quantidade de dinheiro bom, limpo e em quantidade nós podemos trazer para cá. O melhor exemplo aqui na região é o Serrote, que traz o turista da cidade do Rio de Janeiro, classe A, para se hospedar em Santo Antônio do Aventureiro. Nós queremos esse turista e queremos outros turistas também. As pessoas saem de tudo quanto é lugar do Brasil para ir andar de trem em Mariana, Tiradentes. Por que a gente não pode trazer essas pessoas para conhecer os espaços culturais que nós temos em Além Paraíba e conhecer e andar de trem? Então, você tocou num ponto muito crucial, porque nós vamos entrar agora, nós estamos no ano eleitoral, nós vamos ter as eleições municipais no Brasil inteiro, né? E é claro que é muito interessante e é muito importante também que o político, não somente da nossa cidade, mas da nossa região, entrem, né, em comum acordo com relação à nossa região muito rica, principalmente, eu vou começar, como eu já falei antes no podcast lá, a gente começou a falar um pouquinho sobre isso, sobre as fazendas históricas cafeeiras da nossa região. Sim. Não é só de Além Paraíba, é do entorno da cidade. Você tem Além Paraíba, Volta Grande, Aventureiro e por aí Sapucaia. Vai. Né? Sapucaia, Sumidouro, né? Carmo. Então, quer dizer, existe todo um trajeto, né, de turístico aqui, né, e histórico para isso. Então, eu penso que os nossos políticos eles deveriam... eu acho que até penso que pensam dessa forma, mas talvez não dê o foco principal, não seja, talvez possa não ser esse, a questão do turismo agora. Mas é importante que já comece a pensar a respeito disso, até para levar isso à campanha, porque como você está bem dizendo aí, existe verbas federais, estaduais, municipais, que Sim. podem ser direcionadas e fazer a coisa andar. Sim. Só para eu dar mais um adendo aqui, porque nós estamos realmente aquela velha história da divisa do Estado, que imposto de um lado é uma coisa, do outro é outra, aquela confusão toda. Então é muito de bom tom e muito inteligente se todos os nossos políticos, independente de quem vai ganhar as eleições ou não, mas se unirem e pensarem de uma forma mais unificada com relação à questão do turismo e da cultura. E escutarem, Bambu, porque o museu ele faz... no período eleitoral municipal, eu tenho cuidado de buscar os candidatos a prefeito, levar eles para conhecer o que nós fazemos, os projetos, tudo, para que eles tenham uma real noção. Esse ano, então, você vai ter visita para caramba, né? Tem bastante candidato, né? Mas isso é bom. Isso é bom. A pluralidade numa eleição municipal é muito importante. E a gente precisa só que eles olhem, porque... senão eles continuam fazendo feijão com arroz.
Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma coisa. Você lembra da quantidade de gente e ônibus que veio em Além Paraíba por causa do show da Luísa Sonza? Eu nunca sei como é que é o sobrenome. Luísa Sonza, eu acho. Eu nunca sei como é que é o sobrenome dela. Você lembra a quantidade de gente que veio? Rapaz. E aí você veio num único dia, numa única hora, para um show e foram embora. Imagina a quantidade de pessoas que você pode trazer para Além Paraíba para fazer o turismo ferroviário. E aí ela vai sair do turismo ferroviário, ela vai na loja do artesanato, ela vai entrar no museu, ela vai entrar no restaurante da Santinha, ela vai entrar em outros restaurantes, ela vai consumir o que a cidade tem para oferecer. Como você mesmo disse, o brasileiro vai vender mais cerveja, outros fabricantes vão vender também. Então, olha como é que isso é importante. E por que isso não é colocado nas pautas? E nós temos não somente, a gente tem, a Além Paraíba tem várias, tem um leque, sabe, de culturas diversas, né? Nós temos a cultura gastronômica aqui também, né? Sim. Nós temos o artesanato, nós temos os torreões, nós temos a 51, vamos falar daqui a pouquinho. Nós temos o Rio Paraíba do Sul. Paraíba, lá perto da estação de Simplício, você tem o parque de Furnas, que você pode aproveitar. Eu já fui caminhar com a minha esposa, um beijo para minha esposa que está nos assistindo. A gente já foi caminhar lá. Então, olha a quantidade de espaços que você tem. O próprio Angostura, o Polo Gastronômico de Fernando Lobo. Você pode vir aqui fazer um passeio e ir almoçar em Fernando Lobo, ou ir jantar em Fernando Lobo, ou ficar hospedado e no dia seguinte ir a Fernando Lobo. A gente precisa aproveitar isso e não continuar no feijão com arroz que todo mundo vai oferecer e que no final vai continuar fazendo a festa da cidade, o carnaval, e fica por isso mesmo. O André, a gente precisa fazer também, isso é muito, muito bacana, eu falei até hoje na chamada do podcast, o quão importante é esse bate-papo aqui, porque ele vai servir de talvez uma luz, acredito eu, para as pessoas de um modo geral, não somente a classe política, mas a classe populacional, a população de Além Paraíba também tem que entender. Tem gente que fala assim, fazer turismo aonde em Além Paraíba? Não existe uma cultura do pensamento positivo, que aqui existe uma riqueza imensa. As pessoas, o cidadão comum além paraibano, ele está preocupado nos seus afazeres do dia a dia, de ir para o trabalho, voltar do trabalho, final de semana tomar sua cervejinha para o seu futebol, assistir sua televisão, dormir e acabou, começa a semana de novo. As pessoas não abrem a cabeça, além da curva um pouquinho, para poder enxergar o quanto de diversificação nós temos, geograficamente falando, politicamente falando, porque é gostoso. Por exemplo, você está... Quantos barzinhos tem ali em Paraíba, né, que às vezes no meio da semana eu não vejo aberto. Chega no final de semana, está aberto só depois do meio-dia, depois das 2, 3 da tarde, que você consegue tomar uma cervejinha aí por aí. Bom, claro que tem muitos que estão abertos direto e tal, aquela coisa toda. Mas é tão bom quando você pode sentar com a família, com um amigo, discutir um pouco de tudo da sociedade, sadiamente, sem ser o foco da internet, o WhatsApp ou os outros tipos de comunicação de rede social. Estou dizendo esse tete-a-tete aqui, né? Sim. E isso faz com que você crie ideias, você escute ideias, você fale de ideias, para que melhore essa condição das pessoas pensarem que nós temos um polo turístico e cultural muito rico aqui. Sim. Né? E, Bambu, eu escuto os Torreões da época campanha do Zezinho. Ele descendo o Morro Santa Rosa. Pois é. Então você pensa bem, a gente vem desde lá de trás... E foi promessa de muitos políticos, aí não vamos nomear, nem... Claro, porque todos eles passaram e ninguém conseguiu resolver o que tinha que resolver. Alguns fizeram coisas boas por Além Paraíba, outros nem tanto, mas governaram a nossa cidade. Mas olha como é que não já podia a gente ter desenvolvido, ter andado. Durante muito tempo... os Torreões parecia algo longe, algo inatingível, não conseguiria nunca fazer. O projeto dos Torreões hoje está aprovado pelo IPHAN de Minas Gerais. Se você me der o dinheiro aí, que se você tivesse ganhado na Mega da Virada e quisesse financiar, a gente poderia
iniciar a obra amanhã. Eu tenho Então. autorização para a obra funcionar. Olha que maravilha. Que assim, nunca ninguém fez isso. Sentou, escreveu o que queria fazer com os prédios, apresentou ao órgão responsável, ele analisou, pediu todas as informações que ele queria e aprovou. Então vamos lá, vamos começar do começo esse assunto aqui, porque eu estava assim, não é que dando meio que uma enrolada para poder chegar no ponto-chave, não. É porque a gente tem que falar um pouco realmente sobre essa diversificação que a gente tem aqui de cultura, enfim, de tudo que a gente já falou um pouco aqui. E aí, para chegar nesse ponto dos torreões, dos históricos torreões no centro da nossa cidade, que qualquer um que venha de fora, que não conhece a história, olha aquilo ali e fala, caramba, tem um prédio aqui ferroviário, né, uma estação bonita e imponente, porém caindo aos pedaços. Eu costumo brincar sobre a questão do tombamento cultural dos torreões. Eu falo assim, tombado literalmente, né, pela questão do IFAM, não é? Não, o tombamento do Torreão ele é só municipal. Ah, é só municipal. Achei que fosse... O IFAM Minas Gerais estava trabalhando no reconhecimento cultural do bem. Então vamos lá, conta essa história toda. O que está faltando agora para começar essa reforma? Ou uma guaribada boa para poder botar funcional? Dinheiro. Você ter ganho na mega da virada. Mas espera aí, para a gente poder entender mas aí vamos entender, olha só. A parte burocrática necessária para que o projeto possa acontecer já foi toda realizada. Nesse momento, a gente mandou para o IFAM no segundo semestre do ano passado umas dúvidas que ele teve, mas o projeto já está aprovado e foi aprovado antes da pandemia. E aí a pandemia veio, como eu disse da outra vez, bagunçou a vida toda e a gente, uma conversa que a gente tinha começado com a Energisa, infelizmente teve que paralisar porque o mundo inteiro paralisou o patrocínio, não foi só a região, foi o Brasil inteiro. E agora, em 2023, nós retomamos essa conversa para que, de alguma forma, se a gente tem uma equipe multidisciplinar trabalhando nessa questão, todos voluntários, é muito bom lembrar isso, porque estudo custa dinheiro, Bambu, por menos que você pense, mais custa. A gente foi milhares de vezes a Belo Horizonte, imprimimos diversas plantas, várias vezes que o IFAM pediu, então isso tudo custa dinheiro. Ir a Belo Horizonte, mesmo com apoio logístico da prefeitura, custa dinheiro o almoço, tudo custa dinheiro. Então, falar que ninguém gastou nada é mentira. Mas a gente, graças a Deus, conseguimos voluntários no projeto para que a gente pudesse fazer o que precisava para a gente ter as condições técnicas para a execução. Perfeito. Isso, quando você fala, né, de ter a participação técnica, quer dizer, de uma certa forma, isso se fosse feito dentro de um contexto privado, por exemplo, né, dentro de uma, quer dizer, acho até que foi, né, porque as pessoas doaram todo esse levantamento para poder fazer. Se fosse pago, seria uma fortuna também, porque não é qualquer projeto ali, né? Não. Ainda mais que é um prédio daquele. Quantos anos tem esse prédio? O prédio fez 150 anos. Olha só, tá vendo? E tem gente que acha que ele tem de cair, rapaz. Mas vamos lá. Tá tombado por quê, né? Tá tombado, eu costumo brincar com isso, né, cara? Tem o tombamento pelo município e tem o tombamento também pelo município. São dois tombamentos pelo município. Bambu, se você pensar assim, há alguns anos atrás, e aí vamos falar assim, no mínimo uns 20 anos atrás, se a prefeitura tivesse colocado um pedreiro ali, um tijolo, areia e cimento, muito do que o prédio deteriorou, você teria segurado. Agora, é preciso as pessoas também entenderem que não dá para chegar ali com um tijolo, um saco de cimento e areia e entrar para arrumar. Não funciona assim. Não é. É um prédio tombado, é um prédio histórico. O secretário estadual de Cultura, Ângelo Osvaldo, que hoje é prefeito de Ouro Preto, quando ele era secretário estadual, ele esteve aqui em Além Paraíba. E ele falou por diversas vezes comigo, tanto aqui quanto em BH, que ele só conhecia uma estação tão imponente ferroviária como esta na França.
Caramba. Ele, inclusive é da opinião de que a gente não devia mexer, devia congelar. Uhum. Ou seja, segurar a ruína que está ali para ela não cair. Igual a gente vê hoje, por exemplo, na Grécia, Acrópolis, por Sim, exemplo, né? sim. Tudo lá tá em ruínas, mas está protegido. Está tudo... estável, não cai. Né? Só que você avalia o seguinte pensamento. O prédio que dá para o lado do Porto Velho, ele pegou fogo. Não sei se você vai lembrar. Eu ajudei a apagar esse incêndio, cara. Então, eu era ferroviário na época. Então. Ganhei até uma moção na época. Então. A Câmara Municipal. Antes do prédio pegar fogo, eu entrei e fotografei. Eu acredito que sejam as únicas fotografias existentes dos Torreões. Como era por dentro. Uhum. Assoalho, a divisão dos quartos, a altura, onde estava o quê. E numa época, inclusive, que a fotografia era cara, que a gente comprava o rolinho, não sabia se tinha fotografado ou não, né? A gente só ia saber depois que revelava, podia vir um monte de foto preta, ou podia vir imagens mesmo. E graças a Deus essas vieram, e a gente, assim, eu tenho um registro fotográfico. Mas a gente perdeu. Uhum. Eu lembro, foi uma coisa triste demais. A gente perdeu um prédio que tinha condições técnicas de se manter se não tivesse pegado fogo. No governo do Serginho Ribeiro, primeiro ano do Serginho Ribeiro, eu lembro que nós tivemos aqui a visita, não vou lembrar o nome do secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, que veio aqui na época. Então o Zé Mauro Freitas é que era o secretário de Cultura na época, isso. Né? Cultura, lazer, turismo, esporte, coisa assim, né? Que é uma parada. Aí foi uma correria para fazer o cercar de tela para proteger um pouquinho aquilo ali, porque realmente, hora ou outra, caía um pedaço do torreão, podia, de repente, sei lá, um morador de rua estar ali dentro, aquilo cair e ter um problema sério, maior do que já é, né? Então foi aquela correria. Mas eu lembro dessa reunião, porque eu fazia parte na época desse governo, eu ficava no Cefec ali, tal. Ajudei na época também, eu era secretário do Zé Mauro, que era o Neidson Baião. Você conhece o Neidson Baião, todo mundo conhece, um abraço aí pro Baião. Então eu fiz parte de um período naquele começo de governo do Serginho Ribeiro, e aí foi feita aquela proteção e tal, mas foi só aquilo ali que foi uma limpeza para tirar o mato, aquela coisa toda. Depois que cercou, pronto, só cercou. E era mais para proteger, para as pessoas não adentrarem ali porque estava realmente caindo. Era assim, vamos proteger o ser humano, se cair, vai cair em volta desse cercado aqui, não vai machucar ninguém. Mas era uma coisa muito paliativa para o tamanho do problema, né? Mas enfim, era isso que eu queria dizer, porque as coisas não foram realmente feitas para resolver ou para minimizar o problema. E talvez, Bambu, é preciso a gente pensar também nos inúmeros problemas de Além Paraíba. Então, você também incluir o Torreão na conta da prefeitura... É complicado. Fica complicado. Contudo, por isso que eu te falei, é um momento em que não é dinheiro de Além Paraíba que vai fazer o Torreão. Não. Então, se não é dinheiro de Além Paraíba que vai fazer o Torreão, ou seja, não vai sair do orçamento do município, por que os nossos políticos ainda não se mobilizaram o necessário para trazer esse investimento? Olha aí, agora vai vir a campanha, coloquem na campanha de vocês que vocês têm uma obrigação histórica, tá? Não é um compromisso pessoal, não, é um compromisso para o município, é coletivo. De cada um dos candidatos ou pré-candidatos, aqueles que, né, forem aí para dentro da campanha, fazerem essa reflexão com relação à captação, né, da rede privada para poder chegar no findamento disso. Na rede privada ou até mesmo de recursos da União, do governo de Minas. É aquilo que eu te falei no último programa. A gente acaba buscando com os deputados estaduais dinheiro para a PAI, dinheiro para o hospital, dinheiro para a escola, e fica nisso. E aí pinga de vez em quando um dinheiro para uma folia de reis, para uma banda de música, para o museu. O que acontece, cara, como eu já conheço um pouco das histórias com relação à linha da cultura, você tem um orçamento, claro, você tem um orçamento, ele é muito maior na linha
da saúde e da educação. Sim. Isso é intocável e Tem que cumprir. E tem que ser isso mesmo, entendeu? Na linha da cultura, a gente entra dentro de um conceito que você tem, igual você falou aí, você tem o carnaval, são as festas populares de grande aglomeração e que vai atender a população como um todo. Você tem o carnaval, você tem a festa da cidade. Ponto final. Aí depois, se eu, Fernando Bambu, pegar um triângulo e falar assim, eu vou tocar triângulo na praça, preciso de R$50 para eu poder conseguir ficar em pé em cima de um tablado ali, você consegue me arrumar? Não, porque não tem dinheiro. Aí o problema tá aí, porra. Né? É mal dividida a situação, não estou dizendo, gente, por favor, é uma observação que quantas e quantas vezes, eu que estou sempre envolvido aqui com linha cultural, gosto de música, trabalho em rádio, falo em podcast, já trouxe artista de fora aqui, já ajudei em Festa da Cidade, que na época, que as vezes que eu participei da festa, foram 3, não houve subvenção financeira da prefeitura para realizar a festa. Foi com o Nilo Vídeo, e também no último governo do Fernando Lúcio, também foi feito um pleito licitatório que foi sem subvenção. Eu acho que eu fui o único cara que consegui trabalhar dentro de um contexto desse, de festa da cidade, sem a subvenção. Não que não tenha que ter, tem que ter sim, que realmente é um sacrifício muito grande para o promotor de evento. Eu vou defender porque é uma situação muito complexa. Porque quando a prefeitura te entrega a festa, agora você ganhou a licitação, e você tem que levantar esse dinheiro, a população cobra, os meios de comunicação cobram, e você tem que apresentar um resultado muito mais positivo do que aquele que está recebendo uma proposta financeira da prefeitura. A subvenção, então, é muito sacrificante. Então, eu penso assim, hoje eu entendo que o poder público sim tem que participar, porque ela colhe os louros dessa festa, e dessas festas, carnaval e festa da cidade. Prefeito adora ficar lá, na hora que está bonito pra caramba, tá todo mundo lá. É ele que faz a abertura. Então ele tem sim uma participação, o município, melhor dizendo, não a pessoa, não o prefeito, mas o município tem sim que participar, porque isso faz com que fortaleça quem está fazendo o evento. Hoje eu sou a favor da subvenção da festa da cidade para o promotor de evento realizar uma boa festa. É isso, pronto, desculpa. Não, mas tem que falar. Não sou candidato não, hein? Eu não sou candidato a nada não. Voto em Bambu. Não, também estou fora, né? Mas pensar, né? Bambu, você falou bem, assim, esse espaço aqui é para fazer as pessoas pensarem, refletirem e entenderem o papel do gestor, o papel do realizador, o quanto é difícil. As pessoas não têm a noção do que é botar algo na rua em Além Paraíba. O nosso empresariado, na sua grande maioria, o patrocínio gira em torno de 50, 100 reais. Por 50, 100 reais, aí eu te agradeço e nem venho aqui. Não, detesto aquela hora que o Bambu pagou alguma coisa para eu vir aqui, mas se ele tivesse me oferecido 50, 100 reais, eu tinha ficado em casa. Aquela frase tradicional do empresário que não consegue entender que é uma dinâmica de retorno, que ele fala assim, eu vou fazer para te ajudar. Já cansei de falar isso por aqui. Por favor, empresariado, não fale isso. Sabe por quê? Porque sua marca está lá. As pessoas estão envolvidas com aquilo ali. Você está botando o evento, esse evento aqui me interessa, ele tem o perfil do meu negócio. Então vai lá. Quanto que é? Que seja os 50 reais. Mas você fala, não, eu quero fazer, dá-me essa cota de 50, me dá uma cota assim, eu quero pagar, quero que a minha marca esteja lá. É muito gratificante isso. Isso é importante. E volto a te falar, e por isso que a cidade precisa pensar que a gente precisa investir em turismo e cultura, porque pode ser o rapaz que está batendo triângulo na rua, o músico, o artista, a gingada de capoeira, o artesão, N situações, tanto na cultura quanto no turismo, os espaços culturais, os templos religiosos antigos que a gente tem aqui, todo mundo sairia ganhando. A gente não está falando num universo onde uma ou duas pessoas vão sair ganhando. Não, é num universo onde a comunidade organizada ganha dinheiro. Entendi, é isso aí. Eu compro um prato no artesanato de um artista local que custa R$55. E eu compro trabalhos de artesãos. Por que
o lá de fora é legal, é bonito, é bom, e o nosso, não, custa isso tudo. complicado. Por que a gente valoriza mais o lá de fora e o daqui de dentro eu não tenho que valorizar? Temos sim que valorizar, temos que ter esse olhar. Você pode estar ali batendo triângulo, vendendo cocada, vendendo o seu artesanato, vendendo a sua música, tocando a sua música. Eu já vi o Cris na Praça do Porto tocando, já vi o de Souza na Praça do Porto pintando, já vi o seu José Heitor na Praça, né, do Porto Velho. Olha que legal. E eu não vou nem nomear, se eles vão me perdoar, os artesãos locais, que a grande maioria durante o ano estão em diversos eventos e mostrando o que eles produzem. Eu penso, cara, Além Paraíba é uma cidade tão harmonicamente falando dentro dessa linha, dessa diversificação, melhor dizendo, cultural. É teatro, é música, é poesia, é artesanato, é artes plásticas de um modo geral. Eu penso que se nós tivéssemos aqui, ali mesmo, onde é aqui perto aqui o Vassourão, né? Nós tivéssemos uma concha acústica ali, a infraestrutura básica, aonde o músico poderia levar lá o instrumento dele, a caixinha de som dele, plugar ali, pô, tem um futebol ali na parada, pô, de repente, fim de tarde, o cara quer apresentar a canção dele, a poesia dele, ou o que for, entendeu? Vai lá, tá ali, cara, é só ligar a luz lá pro cara ter uma pessoa para cuidar, né? Uma pessoa da prefeitura ali, um funcionário, vai ligar, vai usar, vai lá, marca com a prefeitura, faz uma agendinha, ó, quem quiser, cadastra aqui, para ver o melhor dia, o dia que quer, o dia que não quer. Isso já gera uma fomentação natural, sem custo. O custo é a questão operacional que a prefeitura vai fornecer. Isso aí é mais uma ideia para dentro de projeto de qualquer um candidato. Você monta um esquema desse e as pessoas não vão poder reclamar que não tem o espaço. Que a gente tem ali o Cinema Brasil, ele tem todo um protocolo também de agenda, tudo direitinho, tudo certinho, um bom espaço, um excelente espaço. Mas eu vejo ainda muito pouco aproveitado nos dias de hoje, já que não funciona também como cinema mais. Funciona somente para palestra de colégio, que é muito pouco. É importante, é legal, bacana, mas é pouco. Nós temos que ter essa fomentação de aguçar o artista local. Ó, tá vendo? Eu tenho um ponto para você aqui. Ó. Tem luz, tem água, tem tudo lá. Se você for lá e plugar a tua caixa amplificada lá e fazer a sua música, mesmo que for meia dúzia ali te assistindo, vai ter público para você. Você vai mostrar o seu E você trabalho. Pensa o seguinte, Bambu, Tiradentes começou igual é hoje? Não, né? O trem em Tiradentes começou igual é hoje, com o movimento que tem hoje? Não. Então, se a gente for esperar, Além Paraíba, ter milhares de pessoas paradas na estação esperando um trem turístico, uma construção, né? Não vai acontecer. Não, dá muito trabalho. Eu já escutei isso em diversos momentos. Não, dá muito trabalho. E hoje, graças depois com o advento aí da Aldir Blanc, agora da Lei Paulo Gustavo e a continuidade da Aldir Blanc, diversas pessoas que falavam que davam muito trabalho começaram a escrever projetos, começaram a receber recursos, e aí você imagina o seguinte, a gente tem um universo de projetos que podem custar R$50, porque às vezes é o que você precisa para executar a sua arte, projetos que vão custar o céu. É o caso do Torreão, por exemplo, né? Então vamos lá, só para deixar registrado, o Torreão, então, todo o projeto aprovado. Agora aprovado, mas falta a captação. A gente já começou a conversar ano passado com a Energisa a respeito de captação, não só da empresa, mas também de parceiros, para que a gente consiga tirar esse projeto do chão. Vou fazer uma pergunta aqui, cara. Quanto mais você ou quer menos saber quanto custa, quanto né? custa aquilo ali, cara? Eu tenho um dinheiro guardadinho, entendeu? Você vai fazer um Pix? Vai fazer um Pixinho? Meu Deus do céu. Sabia que você, antes de ir embora, ia fazer um Pix. Saiu um qualquer daqui, né? Meu Deus do céu, quem me dera. Faria com todo gosto. Só que, Bambu, eu vou te falar assim, nós trouxemos aqui em Além Paraíba a empresa que fez um museu em São Paulo.
Museu do Ipiranga, em São Paulo. A mesma empresa, Concrejato, a mesma empresa que fez lá toda a estrutura. Nós encontramos com o proprietário numa palestra na UFJF, contamos ele do projeto, ele interessou e veio olhar gratuitamente, porque estou te falando, nós já conseguimos andar muita coisa nesse projeto sem gastar muito dinheiro. E ele deu um preço de quanto custava para entregar com lacinho de fita. Claro que a gente já corrigiu isso algumas vezes, porque o aço subiu muito de preço, o cimento subiu muito de preço. No último ano, a parte de fiação ficou muito cara. Porque você pensa o seguinte, hoje a gente tem a estrutura dos prédios só, que precisam ser reforçadas, mas a gente precisa fazer tudo. Né? Não eram prédios que tinham energia elétrica. Esses prédios são de 1871. Caramba, né? Nós colocamos energia elétrica dentro da estação, mas originalmente esse prédio não tinha energia elétrica como a gente conhece hoje. Então você pensa o seguinte, nós vamos ter que fazer toda uma adaptação nesses prédios. A gente tem pensado muito na sustentabilidade dele, antes de falar quanto custa. Pois é. A gente precisa que esses prédios gerem energia solar, que esses prédios reutilizem a água, seja para limpar a área externa ou para os vasos sanitários. Que a chuva, da mesma forma como as pessoas hoje se atentaram a aproveitar a energia do sol, elas precisam se atentar também a utilizar a água da chuva. Né? Ela cai, vai embora e ninguém aproveitou. Eu conheci uma boa experiência em Macaé, num espaço da UFRJ, onde a água da privada era água de reuso. Era água de reuso. Captava, tinha vários pontos no prédio com calha captando a água da chuva e os vasos sanitários todos eram com água de chuva. Você precisa de outra água que não seja água de chuva na privada? Pois é. Não precisa. Não precisa. E ela vai embora. Lógico, né? Uma parte você não vai conseguir captar tudo cai de uma chuva, mas pensa num prédio daquele ali onde você pode reutilizar. Se você conseguir com uma chuva, com uma captação de 1/3 de uma caixa d'água, sei lá de quantos, não sei quantos mil litros lá, cara, já adiantou uma economia muito grande, água de graça. E você não utilizou a água, que é um recurso finito. Pois é. Custa, segundo a equipe que está trabalhando... Vai falar o valor que quando custa os torreões, hein? Vamos ver agora, galera. Esperando o Bicos do Bambu. Algo em torno de 20 milhões de reais. Rapaz, você sabe que não é muita coisa? Sim, estou falando dessa forma. Assim, para olhar o patrimônio histórico que é aquilo ali e o que ele vai trazer de retorno e a gente precisa pensar que esse valor que a gente está falando não é apenas os torreões, é o conjunto arquitetônico da estação de Porto Novo. Inclui tanto a parte de telhado, da parte dos armazéns da estação, que hoje as telhas já tem mais de 150 anos, então já estão precisando pensar em trocar as telhas da estação, porque elas não vão sobreviver mais 50 anos, nós vamos começar a perder esse telhado. E toda a obra necessária de estrutura e adequação dos prédios para que você tenha uso. E aí eu volto lá na fala do Ângelo Osvaldo, que devia congelar os prédios. Por que então você não congela o prédio se custa 20 milhões para recuperar? Porque custa quase isso para congelar. Então, se custa quase isso para congelar, por que não dar uma utilidade? O prédio que dá para o lado do Rex Club tinha originalmente um restaurante. Não seria muito legal, Bambu, a gente sair daqui agora e sentar ali na estação num restaurante? Rapaz, voltar no tempo uma coisa fantástica. Você ia soltar as crianças no vassourão, elas iam estar brincando, e você e a esposa iam estar sentados ali no restaurante, no Torreão, tranquilamente, curtindo o final da tarde ou iníciozinho da noite, sem problema. A preservação, né, desses pontos históricos da cidade, de qualquer lugar que seja no mundo, ela é muito importante, porque primeiro que é uma memória, primeiro que é você saber de onde você veio e para onde você vai, né? Sim. O que foi o passado, como é que você está hoje.
Por exemplo, esses torreões aí, essas estações lá no passado, foi cenário de novelas da Rede Globo. Né? Tem os mais jovens aí de filmes, os mais jovens aí talvez nem saibam disso, mas já aconteceu, né? Eu não vou lembrar agora qual novela, mas enfim, Gabriela, né? Gabriela. E aí você famosa pensa o seguinte, no mundo todo. Já pensou você recuperar isso tudo? E aí você, olha que gancho legal que você deu. Você vai chamar a atenção das redes de TV aberta novela de época ou novamente. Particulares, privadas, que queiram fazer filmes, novelas, séries, e vão ter cenário para isso. Vão ter cenário para isso. Há não muito tempo atrás, a gente teve isso antes da pandemia, teve um filme que fez uma locação na estação do Porto. Olha aí. Eles tinham uns vagões parados, eles fizeram uma locação. Para vocês terem noção, também para os mais jovens, talvez não saibam disso, tirado do livro do Jô Soares, virou filme, Xangô de Baker Street. Xangô foi filmado aqui. Foi filmado na fazenda aqui do Lordelo. Entendeu? Aqui do outro lado da ponte aqui, ó. É disso a gente está falando. E aí você pensa o seguinte, a quantidade de gente que movimenta, é o caso de Cataguás hoje, a quantidade de produções de cinema que acontecem em Cataguás, a quantidade de empresas que foram criadas em Cataguás para poder movimentar e atender ao cinema. E aí você pensa o seguinte, amanhã eu tenho esse conjunto arquitetônico recuperado, eu tenho um trem funcionando, você acha que as pessoas só vão gastar no trem? Não, elas vão gastar em tudo que tem em volta. E aí vai te obrigar a abrir um bom espaço, a aumentar o seu restaurante. Você vai ter uma ideia, poxa, diversificar o seu comércio de vestimento, de roupa. Eu quero vender o chopp do Brasilino ali, a hora que o cara descer. É isso aí. As pessoas precisam entender que vai ter mercado para todo mundo, não é para um, não. E o interessante, André, tem uma coisa muito legal, que quando a gente abre esse leque que eu falei no começo aqui, que as pessoas têm que entender aonde nós vamos tirar turismo aqui e cultura para dentro desse contexto, a cultura é natural, porque nós já temos ela, nós já vivemos essa história toda do município, com que ela tem desses prédios todos históricos aí, não somente aqui, como também Estação em Fernando Lobo, os prédios de Angostura, né, na era colonial, uma série de detalhes que a gente tem aqui, um aglomerado, as fazendas que a gente tem aqui pela região, sim, as igrejas e tal. Então, é dentro desse contexto que você pode ir criando e fomentando cada vez mais cenas locais. O que é isso? Por exemplo, ali na estação então dos Torreões. Já imaginou você pegar ali uma meia dúzia de pessoas vestidas a caráter de época para receber, nós vamos chegar nela? Imaginem, sonhem agora aqui, imaginem, abrem a mente aí. Imagina esse prédio dos Torreões todo pronto, bonitinho, legal, com um restaurante para servir o chopinho do Brasilino, chopão do Brasilino, tudo direitinho, e você ter pessoas ali com vestimentas de época para te servir ou para tirar foto, como você tem na Bahia, você tem aqui em Mariana, em Ouro Preto, as pessoas, né, por exemplo, tem os caras lá com aquelas roupas só com pano de saco como calça, os negros, né, como escravos e tal, mostrando, falando da cultura local, como tem na Bahia, como tem aqui em Minas. Você tem ali em Paraíba, né, toda essa história desse caminho lindo aqui, que foi também muito contextual para a história do município, Porto Novo do Cunha, onde o ouro desse Minas Gerais passava por aqui para passar para o estado do Rio e ir embora, tem o caminho do ouro, uma série de histórias que as pessoas têm que saber disso. E aí você já imaginou um cenário, você está ali sentadinho tomando chopp, vem a locomotiva 51 com 1 ou 2 vagões para levar até Fernando Lobo, para levar até Simplício. Você fazia não precisa de muito longe, não. É de Simplício a Fernando Lobo, cara. Para a viagem ser um pouco mais curta, mais charmosa e dentro de um contexto histórico do município de Além Paraíba. Eu acredito que isso não pode ser um sonho impossível. Isso não é utopia. Não. Isso é a gente pode realizar isso. E aí, se me permite, não está acontecendo por conta da Ferrovia Centro-Atlântica. Ela também atrapalha dentro do contexto? A 51 já tem condições técnicas de estar funcionando há mais de 2 anos e nós não estamos com o projeto funcionando porque a Ferrovia Centro-Atlântica não autoriza circular. Falar nisso, vamos mandar um abraço para uma galera que eu sei que está envolvida diretamente aí
Locomotiva 51, Zé Carlos Farias. Valério, o Arthur Soldador, rapaz. O Sim. Arthur, amigão da Infográfica aí, tá aí assistindo a gente, hein? Aí, viu? Tá vendo? O Caio aí tá falando que em 2011 estava lá estudando sobre isso, falando sobre a ferrovia, Senai. E a turma aumentou. Você tem o Raul da Oi junto com a gente, já aprendendo a operar a locomotiva. E é um charme, né, cara? Vamos falar um pouco dela agora. Eu vou esquecer de um ou outro, então, eles vão brigar comigo. Não, gente, olha só. Eu tenho certeza que só da gente falar do nome Locomotiva 51, essas pessoas já se sentem representadas, porque cada um sabe o pedacinho de alma, de amor e coração que botou. Tudo que cada um faz, o que o Dudu do Grêmio faz por esse projeto, sem tá ali soldando, pregando, mas tá ali tomando conta, ajudando no que precisa. Levando uma água pra galera que tá o Laurinho, o pessoal ali do lado da serralheria também, todo mundo que pode de uma ou outra forma ajudar. Porque quando a locomotiva dá aquele pequeno passeio dela, da oficina até aqui ou vai até São José e volta e tal, você vê que a cidade para, é um acontecimento, cara. Então, todo mundo, eu tirei uma foto maravilhosa da locomotiva parada na estação ali de São José. E assim, as pessoas, eu lembro, eu tava ali no mercado do Renato, ali no Mais por Menos ali, cara, parou, todo mundo saiu de dentro do mercado para ver aquele apito charmoso da locomotiva, aquela fumaça saindo. Então, um dos testes de caldeira que nós fizemos, foi um dos primeiros testes de caldeira que nós fizemos, nós fomos para o lado da Jaqueira. Todo mundo na rua estava com o celular virado para a locomotiva. Todo mundo estava. E a senhora concessionária não nos deixa mais botar o trem no trilho, sob multa. Você não está entendendo. Que loucura, né, cara? Você não está entendendo. Aí que entra a força política. Então, é aí que eu acho que o poder público pode falar, não, peraí, você não me ajuda, mas também não me atrapalha, porra. Então, por isso que nós começamos falando, te pedindo com toda a educação para que os nossos políticos que estão ou querem estar comecem a pensar que o futuro de Além Paraíba passa pelo porque turismo. Não adianta eu, cidadão comum, você mesmo que trabalhe dentro da ordem de museus e tal, dentro da história ferroviária, se levantar uma bandeira, chegar lá, bater no escritório lá da Ferrovia Centro-Atlântica e falar, pô, eu sou de Além Paraíba, eu quero que o trem passe. O cara fala assim, rapaz, vai trabalhar, meu irmão, tá me atrapalhando aqui. Agora chega um deputado, entendeu? Diretamente linkado com o município, chega o prefeito da cidade, chega o presidente da Câmara Municipal, fala, olha só, se você não quiser ajudar, por favor, também não atrapalhe. O que você precisa para liberar isso aqui? Tem que pagar a concessão de quê? Se você está dentro da minha cidade passando o que você não usa e não deixa usar. Então nós vamos para frente. O grande problema hoje é que a FCA VLI botou a mochilinha nas costas em agosto de 2015 e está sentada em Belo Horizonte assistindo esse trecho acabar. Isso é a maior vergonha que poderia acontecer. E proibir por escrito, por ordem judicial, de um projeto turístico ferroviário de acontecer em Além Paraíba. Ah, esse pessoal tá de sacanagem, bicho. Nós Pelo amor de Deus, proibidos sobre risco de multa diária de R$100 mil se botar o trem no trilho. Ele não pode sair da onde ele está lá na oficina. O Valério essa semana falou assim, não, eu vou mexer na locomotiva, não sei o que. Eu falei assim, não mexe com ela do lugar. Você pode ir lá, mexer, consertar, acertar, lavar, tirar, o que você quiser. Agora, não mexe nela do lugar. Uma outra coisa que é importante até isso, para de repente... Talvez, é claro que os políticos da cidade, pelo menos aqueles que têm um interesse na área ferroviária, já devem saber disso. Mas é muito importante, por exemplo, no momento que conseguir, né, essa liberação, em algum momento vai conseguir. Só aí algum diretor lá que simplesmente o cara acha que tem que acabar tudo e não está nem aí, entendeu? E vai passar ele, vai vir outro e o outro vai chegar e vai assinar um documento liberando isso aí uma hora qualquer. Vai depender do esforço político também, obviamente, do município. Mas uma das coisas interessantes, por exemplo, quando começar a utilizar
essa malha ferroviária de Simplícia, pelo menos de Simplícia até Fernando Lobo, que eu penso assim que deveria ser isso aí, no Se máximo você pensar chegar... de Simplícia ao Porto, você não precisa nesse momento chegar em Fernando Fernando Lobo. Lobo não, vai por partes, né? É uma questão de manutenção da linha férrea. Eu vou falar o porquê. Eu trabalhei na rede ferroviária durante 10 anos, se eu não me engano, e eu também fui peão de trecho, tá? Eu era soldador, maçariqueiro, e eu tinha que pegar o maçarico, ó, chegava o Zé Geraldo Bolinha, que era o meu encarregado, Zé Carlos Faria trabalhava na minha época lá também, né? Eu peguei esse pessoal. Eu lembro, eu fiz Senai, meu último ano foi dentro da oficina. Bambu, tem que cortar uns parafusos de dormente lá perto de Fernando Lobo, botar o carrinho em cima de um trole. Trole, gente, é um carro pequeno para andar na linha e tal. Enfim, ou era remado no bambu. Sem motor. Isso, né? Isso aí. E aí vai o bambu pro trecho, cortar aqueles parafusos para trocar aqueles dormentes de madeira que já estavam, sei lá, acho que 100 anos debaixo da terra, e de repente aquilo apodreceu e estava a linha abrindo, porque o dormente estava segurando mais ali os seus pregos e tal. Então tinha que cortar aqueles parafusos para chegar no prego e tirar e fazer a troca do dormente. Então eu fiz isso. Rapaz, aquilo ali eu lembro que na época o doutor Edmar Afonso Guimarães, que foi engenheiro da rede ferroviária, você pegou ele também, sim, falecido doutor Edmar, ele falou assim, vocês não têm noção para a ferrovia o quanto é caro fazer uma manutenção de trecho, de linha. Falei assim, por quê? Primeiro, você já começa com tempo, você tem um tempo, porque o trem tem que parar em alguma determinada estação. Para esperar fazer aquela manutenção, você tem carga ali de milhões. O cara pensa só na hora da mão de obra. Aí você pensa o trem parado em algum ponto, esperando você arrumar. E você tem que arrumar em um dia, porque se aquilo atrasar, você tem também contratos de entrega, aquela coisa toda e tal. E são grandes volumes, né? E com uma carga muito pesada. Então você tem que trabalhar rápido, você tem acidente. Aí é onde vinham os maiores acidentes de trabalho, na linha de trecho. Então você tem o cara ali com... Você tem eu, no caso, fazia o serviço lá do soldador, do maçariqueiro. Você tem o cara que era o mestre do serviço, né, que dava ordem para aquela peãozada toda. Tinha o cara que levantava a linha num macaco manual, para o cara puxar aquele dormente de baixo, para botar o outro no lugar. Você ocuparia no mínimo uns 10 homens só para mexer em um dormente. Aquilo é pesado, aquilo é pau de braúna. Ele é pau de braúna, duro igual pedra, entendeu? Mas também fica podre dependendo da localidade que ele está. Às vezes é muita umidade, muita coisa. Ele vai com o tempo, depois de, sei lá, 100 anos, ele começa a dar ruim. Prefeitura tem que licitar o trecho, entendeu? Tem que licitar, por exemplo, vou fazer um trem turismo aqui, licita, coloca esse trem na mão de algum empresário que vai usufruir das suas viagens de trem, que vai ser pago pela população, e a prefeitura dá o básico como é que fala? De infraestrutura para que ele consiga fazer essa manutenção. Porque se primeiro a prefeitura não tem homem capacitado para isso, vai ter que contratar terceiro, então já bota na mão do privado. Essa é uma parada que tem que pensar. Ah, não, pegou a prefeitura, conseguiu tudo, beleza. Aí bota o trem lá daqui a 10 anos, está precisando da manutenção. Ou daqui a 5 anos. Daqui a 15 dias. Está precisando fazer uma reforma, você vai botar quem lá? Aí vem a prefeitura contratar uma terceirizada para fazer, custa um absurdo. Fala assim, então foi um prejuízo danado pegar isso aqui. Não, você já tem que sair dali com o projeto todo prontinho. Você sabe do que eu estou falando. Não. Os ferroviários aqui que estão nos assistindo sabem do que eu estou falando. Tem uma ideia, nas últimas semanas a gente está revendo algumas questões do projeto da 51 e a gente levantou custos que você não imagina que pode ter. E que tem. As pessoas acham que botar um trem para circular é só ligar e botar lenha nele. Não. A lenha tem que ser certificada. Hoje eu não posso derrubar uma árvore e jogar ali para queimar. Antigamente você deveria fazer isso. Com certeza. Mas hoje não pode. Hoje a madeira tem que ser certificada, e madeira certificada custa mais caro. Então, você vê quanta coisa está em jogo para você fazer um trem desse andar. Sim. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas pense em todo o retorno que ele pode dar. É infinitamente maior do que uma exposição. Maior. Você pode ter Se a Além Paraíba fala, o Pablo, secretário de Cultura,
ele falou diversas vezes ano passado assim, mas o retorno que a exposição dá é de 2, 3 vezes o valor que a prefeitura investe. Tá, e o trem? Quanto de retorno nós estamos trazendo? Não só para o trem, para a equipe e para toda a cidade. Como eu estou te falando. Tem a Dona Maria, que às vezes está fazendo o pano de prato dela em casa e vai lá para a estação vender o pano de prato dela. Tem um brasileiro que durante a semana está fazendo cerveja, produzindo cerveja, e vai vender a cerveja e o chopp dele para o turista que chegou. A equipe que está trabalhando no trem, as pessoas que estão trabalhando no trem. Eu pedi ao Valério, há alguns anos atrás, que fizesse uma coisa. Valério, Zé Carlos, Zé Mauro, eles aprenderam a operar, aprenderam a manutenção dessas locomotivas a vapor, tanto a vapor quanto o diesel. Precisa ensinar as pessoas hoje. Uhum. O Valério já começou a ensinar ao Arthur, ao Raul, porque amanhã, se o Valério, o Zé Carlos morre, como é que liga uma locomotiva a vapor? Você saberia, Raul, o Bambu? Você que teve eu tive lá dentro, não sei como é que sabe como a pressão adequada para aquilo. Eu sei que tem que botar lenha. Pois é, mas tem água naquele. Tem um negócio chamado tender. Tem água. O pessoal vai achar que é de comer, né? Atrás da locomotiva tem um vagãozinho onde fica o carvão, fica a lenha e tal, aquela coisa toda, provavelmente. E ali, do lado, são duas caixas d'água enormes em volta daquilo. Tem 8 mil litros só na 51. Para poder fazer justamente o resfriamento daquela caldeira em volta. Porque em volta ali corre água, tem um monte de canos ali passando. Senão ele explode, pô. Aí o Valério vira ontem e fala assim, então, além dos 8 mil litros que tem em volta, tem mais 800 litros dentro da locomotiva. Então. Olha aí. Se o cara não souber controlar aquela válvula de temperatura... Aquilo é uma panela de pressão. Aquilo é uma bomba atômica dentro por aí, ué. Aquilo é uma panela de pressão. Então, verdade, cara. A gente, inclusive, você precisa pensar que precisa ensinar e precisa construir essas equipes para, em algum momento, essas pessoas descansarem. Eu até falei hoje com o Valério da seguinte maneira. Valério, amanhã, na hora que esse trem estiver funcionando... Você pode estar por trás, coordenando, você não precisa estar ali na cabine, botando lenha, operando a locomotiva. Vão ter pessoas mais novas que aprenderam a operar e que vão estar ali hoje fazendo esse papel, ganhando para isso, recebendo para isso. E aí, quando eu te falei lá no início, Bambu, Além Paraíba passa pela cultura, esse ano, final de 2023 e 2024, o museu vai empregar em Além Paraíba quase 17 pessoas. Rapaz, que maravilha. Quase 17 pessoas. Com cultura. Com cultura. Sendo que todos nunca tinham trabalhado com cultura. Então, tem uma outra coisa que você está falando aí. Aí você pensa assim, eu preciso abrir uma farmácia, eu preciso... Não. Existe mercado, inclusive para você empregar pessoas na cultura. Eu fiz essa pergunta ao Valério. Quantas pessoas precisam no trem? 3 pessoas na locomotiva, 2 pessoas por carro. Pensa aí se você tiver 4 carros de passageiro. Então... São 8 pessoas só no carro de passageiro, mais 3... São 11. Mais o pessoal de manutenção. E sem contar o pessoal das estações. Então, sem contar o pessoal nas estações, sem contar o pessoal de manutenção, pessoal de socorro, tudo preparadinho caso aconteça alguma coisa, porque você melhor do que ninguém sabe como ferrovia funciona. Senhora. Não que vai acontecer, porque graças a Deus todas as vezes que a locomotiva funcionou, ela funcionou com toda questão de segurança, apesar da VLI não entender dessa forma e não fazer o papel dela, que é de manutenção do trecho, tá? É muito importante ressaltar isso. Por contrato, a concessionária é obrigada a manter esse trecho em condições de operação. E ela não faz desde agosto de 2015. Então tá aí o registro, tá mais que registrado. Se vira um documento, porque nós estamos falando aqui com relação, já que não permite que trafegue,
Então, pelo menos tem que escrito. Cumprir o que está escrito. Porque é muito fácil de um lado. Não tem como fazer, porque não dá, mas não... Aí dá para entender. É melhor não funcionar, porque assim não precisa fazer manutenção. E aí, quando acabar a concessão, que vai acabar em dezembro de 2026, tá eu não vendo? quero mais esse trecho aí. Aí, improdutivo, não acontece nada lá, né? E aí vai ficar mais caro, porque o trem podia estar circulando, podia ele mesmo estar gerando receita para fazer a manutenção. É verdade, cara. André, e tem uma coisa curiosa, que, por exemplo, você está falando aí sobre a questão do aprendizado a mexer com uma máquina dessa tão imponente, antiga, mas se você olhar toda a tecnologia de uma locomotiva dessa, é algo assim extraordinário. Para a época que ele foi criado, lá no século... E você pensa assim, numa época sem manual. É. Porque o seu Salgado, que trabalhou na ferrovia, a avó da Débora Furro, que faz parte do projeto dos Torreões, a gente deve muita Débora nesse projeto da Débora, a Nayara, o Ricardo Otero. Ele me entregou de presente os manuais que ele recebeu para operar a locomotiva a diesel. Nossa. Os da diesel existem, os manuais, a de locomotiva a vapor, não. Então entra mais uma, nós temos aí cursos técnicos aí, e também poderíamos ter cursos de movimento histórico. O que é isso? Você pegar uma locomotiva, por exemplo, que é um processo em movimento, né, uma máquina, mas que não há ninguém, aliás, tem as pessoas mais antigas cuidando dela, que estão ensinando para alguns de meia idade, né? O Arthur não fica bravo, não. Fica bravo, nem o Arthur, nem o Raul. Você com 50, 60 aí, já mexendo, aprendendo agora, né? Vai vendo aí. Mas tem que ter essa garotada também. Falou assim, ó, por exemplo, hoje, uma vez no mês, hoje nós vamos fazer um curso de visitar a locomotiva ali, ver como é que é o funcionamento daquilo lá. Não vai doer, cara. Entendeu? Porque você não vai lá aprender a mexer no motor do carro, né? O carro, a gasolina, a diesel, a energia elétrica que está agora saindo aí, essas coisas todas. Pô, vamos lá na locomotiva movida a carvão e a madeira. Vamos lá ver como é que funciona e a água. Entendeu? Por quê? Justamente para não deixar morrer a história do movimento de um patrimônio desse fantástico que conta da linha do tempo, como é que nós começamos lá atrás para poder nos locomover de um lado para o outro. Né? E o trem, no mundo afora, é economia de vários e vários países. No Brasil, é coisa de peça de museu. E aí você abre um parêntese agora e lembra só de uma coisa. Além Paraíba é uma das poucas cidades no país que teve o prazer de receber em 1871 os trilhos da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que chegavam até a estação do Porto, e em 1874, em outubro de 74, saiu o primeiro trecho da Estrada de Ferro Leopoldina, da estação de São José até a estação de Volta Grande. Então, eu fico muito chateado quando falam em Estrada de Ferro Leopoldina, e todas as publicações, quando falam em Leopoldina, é a estação de Barão de Mauá, no Rio de Janeiro. É linda, tá caindo, tá acabando, porém, a Estrada de Ferro Leopoldina nasceu em Além Paraíba. Olha que maravilha. Uma outra, você também me fez lembrar de um negócio aqui. Como eu trabalhei dentro daquela rotunda que hoje é realmente, né, caído, tombado, né, também, todo aquele telhado que hoje não existe mais, né, ele foi feito, ele foi cortado, ele foi medido, ele foi pensado lá na Inglaterra. Veio para cá e foi montado pelos ingleses aqui da antiga Leopoldina Highway. Então, Além Paraíba, gente, tem uma história com a ferrovia que vocês não têm, assim, os mais jovens aí não têm a dimensão que é. Eu tenho certeza que qual ferroviário está ouvindo a gente agora falando, rapaz, esse garoto está falando coisa aí da minha geração, da minha época. Tá amarrado no passado? Não, estou amarrado na história. É diferente uma coisa da outra. Nós não vamos voltar a ter o transporte ferroviário aqui em Além Paraíba da forma como era. Você não vai andar de trem para ir até o Rio de Janeiro, ou para ir a Cataguases ou a Volta Grande. Porém, você pode sentir as mesmas experiências que na época era sentido. O meu falecido pai antes, né? Bem lá, eu devia ter meus 10, 12 anos de idade, ainda existia na época o trem passageiro aqui. Naquela época eu tive esse privilégio de entrar num trem aqui na estação,
Porto Novo aqui, dos Torreões, e ir até a estação de Fernando Lobo e voltar. Porque estava já terminando essa fase do trem passageiro. Uhum. E meu pai falou, antes que ele acabe... Eu quero te levar, né? Foi 80 por aí, se eu não me engano, 79, eu tinha 9, eu nasci em 70, devia ter uns 9 anos de idade, 79 por aí. Me colocou naquele trem e me levou até Fernando Lobo e voltamos. Cara, meu passeio foi algo assim, eu tava, entendeu? Aquele barulho do... sabe, do trem, aquela coisa toda, aquela fumaça, locomotiva a vapor. Olha, que barato. Entendeu? E é uma coisa assim fantástica. E falar em locomotiva a vapor, outra locomotiva que nós fizemos na época, manutenção fantástica, que foi a 327. Uma locomotiva que é 3 vezes maior do que a 51. E foi também, apareceu em novelas aí, de vários canais de televisão e tal. Ela 327, foi feita... a 1170. Eu trabalhei nelas todas. 1170, 327. E a 51 só via paradinha 70, lá. Você via... 14, só tinha uma outra assim. Várias passavam por aqui. Teve uma época também, André, não sei se você vai lembrar, tinha um tal do Trem Azul. Trem Azul... que veio da Costa Verde para esse trem, os vagões foram feitos aqui em Além Paraíba, na oficina de Porto Novo, gente. Esse trem foi lá no trecho de Angra dos Reis a Paraty, né? Passando ali pela Costa Verde, né? Pela serra. Uma viagem linda, maravilhosa. De um lado montanha, de outro mar, você passando de trem naquilo ali. Que romântico, que bacana. A única coisa que a partir do momento que a gente começou a pesquisar essa questão da 51 e tudo, a gente descobriu que, lamentavelmente, a BPF veio aqui e levou isso tudo embora. Então, as grandes locomotivas a vapor foram embora e hoje operam trens turísticos da BPF. Os inúmeros carros de passageiro que na minha época de Senai a gente não ajudou a consertar, arrumar, fazer alguma coisa na marcenaria, foram todos doados para a BPF. Não ficou nada aqui em Além Paraíba. O que ficou aqui em Além Paraíba foi a 51, porque ela estava toda desmontada. E se ela não estivesse desmontada, eles tinham levado. Se a 51 estivesse do jeito que ela está hoje, ela não estaria em Além Paraíba. Então, a gente não pode perder isso. Olha o interesse de outros lugares com relação à história ferroviária, que, infelizmente, Além Paraíba passou por Além Paraíba todas essas máquinas fantásticas, né? E graças a Deus, naquele período 51, eu lembro dela lá, olha, eu olhava a 51 lá no pátio da oficina daqui de Porto Novo, mas, pô, aquela maquininha pequenininha, né, diferente, mas engraçado, só tem o cascalho dela, só tava a caldeira. Tava só a caldeira, olhava assim, e o tenderzinho também lá, meio que jogado também no meio do mato lá e tal. E aí você falando isso hoje é verdade, cara. Se ela tá arrumadinha igual tá hoje, aí um Rio de Janeiro da vida pegaria. Tava fazendo trem turístico em algum lugar. Deixa eu mandar um abraço pra rapaziada que tá assistindo a gente aqui. Tem uma turma boa, graças a Deus. Eu já quero agradecer aqui a Andréia, tá assistindo a Andréia Guerra, minha esposa, né? Vai dar mole. Por isso que eu já agradeci a minha. Isso aí, tá certo. A Regiane também do Pink Pop tá aqui dando boa noite pra nós aqui. É Pink Pode Pink, eu falei Pink Pop. Pode, Regiane, desculpa, ele tá todo doido. Meu Deus do céu. É o chopp do brasileiro, né? É o chopp do brasileiro. A Emily Teixeira dando boa noite pra gente aqui. Também a Regiane falou assim: amei o cenário, Bambu. Obrigado, minha querida. É isso aí. A gente faz o que pode, né? E o Caio ajuda aqui pra gente aqui. Esse cenário aqui atrás aqui realmente é fantástico. Rogério Sabino tá dando boa noite pra gente aí, mandando um abraço para vocês também. A Elisa Teixeira deu um oi. Paulo Roberto Buíde, grande Bebeto, deu boa noite, mas escreveu também uma parada aqui. A Natália Barroso tá dando boa noite para nós, a esposa. Natasha. Ih, rapaz, tô errando o nome do povo aí daqui a pouco. Vai vendo aí. É o show. Será que é o show? É o brasileiro, né? Aí o Bebeto, o Paulo Roberto Buíde tá falando aqui, ó. Existem vários trechos de trem turísticos por aí. Como funcionam lá? Não é interessante pesquisar, visitar esses trechos e como eles funcionam, né? Ou funcionariam? É verdade, né? Então, fala para ele que antes da pandemia, nós saímos daqui de Além Paraíba e fomos conhecer o trem que faz Curitiba-Morretes.
Não é um trem a vapor, é um trem a diesel. Porém, a gente quis conhecer tudo o que uma empresa de turismo oferece num pacote de viagem de trem. Desde tudo o que acontece na estação até durante todo o percurso e o que eles vendiam dentro do trem. Então, assim, nós trouxemos tudo que podia interessar ao turista para que a gente aqui em Além Paraíba, você possa pensar assim, eu vou andar de trem, tá? O que você trouxe dessa experiência? Ah, as fotos. Não, eu não trouxe as fotos. Existem inúmeros mimos ferroviários souvenirs de um passeio ferroviário desse. Então, quando a gente está falando tanto da 51 quanto do Projeto dos Torreões, eu gostaria que as pessoas entendessem que é algo concreto, real, pesquisado e que nós já fomos atrás de outras experiências para poder entender e fazer assim, isso aqui é viável. Isso aqui é viável. Que nem eu te falei, se a concessionária Ferrovia Centro-Atlântica não estivesse embarreirando esse trem turístico, ele estava funcionando hoje, Bambu. Você tem noção disso? Pois é. Que esse trem não está funcionando por causa de uma empresa privada que tem uma concessão pública? Cara, isso é surreal, porque assim, aí sim, aqui a gente tem que. Vou voltar a repetir. Aí falta realmente um interesse político para poder dar uma embargada nessa empresa também e puxar a orelha dela. E ela, ano passado, ela levou do pátio da estação tudo que estava solto, tudo que estava solto no pátio. Inclusive uma pilha de dormentes bons. Ela não teve a competência de cumprir o papel dela no contrato, que era arrumar os dormentes da estação, pelo menos do pátio do porto. Não deixar o pátio do porto acabar. E ela botou os dormentes todos no caminhão e levou embora. Isso é um absurdo numa empresa fazer isso. De uma concessão pública. A gente não está falando só de uma empresa que está ganhando dinheiro, que é comércio, não. Vai ver é algo que é meu, seu, de todo mundo. Vai ver, ela deixou de ser empresa que presta serviço à ferrovia para ser empresa que presta serviço para rodovia, né? Pode ser também. Né? Sim, porque a Bauxita deixou de passar aqui para voltar para o caminhão. Um absurdo isso. Mas deixa eu continuar aqui. O Bebeto mandou mais coisas aqui. Aí falou assim, a exposição é uma semana, o trem seria o ano todo, é o que a gente comentou aqui, né? Ele continua, provavelmente usarão madeira de reflorestamento como eucalipto, né? Pode ser. Aí ele falou aqui, ainda continua, para a questão da viabilidade do trem, bilheteria, contabilidade, marketing, etc, né? Muito bacana, é isso aí mesmo, Bebeto, tá corretíssimo. E, bom, você sabe, você conhece a nossa região, a nossa cidade, né, Bebeto? Você sabe que sofrimento que é colocar, igual o André está falando aqui, o respeito de colocar em prática. Primeiro tem que tirar esse lixo que está aí, que está impedindo, né? Tem alguma coisa que caiu na linha que não está deixando o trem passar, a empresa que não está deixando progredir. Mas aí falta força e vontade política. Me desculpem aí os políticos, não briguem comigo não, eu sou um reclamão da população, sou mais um na multidão. Só a gente não vai poder botar no ar para a galera poder ver, mas para você eu posso mostrar. A gente está trabalhando hoje no sentido... Caiu aquela câmera fera que pega do lado do cara. Não faz isso não. Cara, não. Cara bobo, eu não vou mais te mostrar. Ai, continua, galera, aqui. Deixa eu ver quanto você vai procurando aí. Isso aqui, a Regina Miguel, diretamente do Pod Pink para o Atmosfera. Parabéns pelo podcast. Obrigado, Regina. É a Cleide Silva, Pod Pink aqui presente. Muito obrigado. O pessoal do Pod Pink também tá todo aí, que bacana. Eu assisto as meninas são ótimas. Isabela Rainho, tá aí, ó. Grande Isabela, um abraço pro Fabão aí, pra Giovana. Boa noite. Essas são as coisas só uma montagem, tá? Caramba, que coisa linda, rapaz. Com licença, gente, deixa eu olhar essa foto aqui. Ele disse que não pode botar a foto no ar, não pode mostrar. Não pode mostrar. Olha só. Porque senão você vai colocar. Mas você pode falar. Entendi. Posso ler aqui então? Pode. A VLI proibiu este projeto turístico de acontecer. Caramba, rapaz. Nós temos que ver. Esse pessoal da VLI deve estar com transporte hoje rodoviário, com certeza, entendeu? Então o trem que acabe. Bom, enfim, vamos lá.
Aqui a Isabela Rainha, então, boa noite, essas são uma das coisas boas de Além Paraíba. Parabéns, André, e a toda a equipe que te acompanha. Isso é amor Além Paraíba. Esse é o caminho para o nosso futuro. É isso mesmo, Isabela, com certeza. Alô, Bambu e André, show de bola. Obrigado, meu querido. Como sempre, acompanhando aqui. Parabéns ao Pod Pink. É ótimo, André. Guerra Gonçalves, minha esposa. O turismo de Além Paraíba. O Ferreira. O turismo de Além Paraíba é viável, eu acredito, eu também. O Bebeto volta a dizer aqui, Bambu, vamos fazer um festival de rock dentro do trem. Isso aí vamos, você pode ter certeza, meu irmão. Com certeza. Natasha Barroso, parabéns também. Ótimo, ótimo, ótimo. Parabéns, a Andréia tá mandando um abraço aí. A Luísa Martins, Pod Pink presente. A Pod Pink tá curtindo tudo direto, a galera todinha aí. E é isso, cara, tá vendo? Já tem mais uma ideia aqui. Lá no passado, quando começou essa história de falar do trem turismo, o trem de turismo, tinha uma história de fazer o trem do chorinho também, que foi uma ideia lá do pessoal do Instituto Cultural, né, de Angostura, que era Nilo Vídeo, Plínio, o Estevão e a Ângela, e Guilherme Diniz, uma turma boa ali que fazia esse movimento da ONG e tal, e tinha essa ideia de fazer o trem turístico com o chorinho. A gente pode abranger pro trem rock and roll, né? Pode. Né? Pô, no trem da Nordeste tem o trem do forró. O trem do forró. Qual o problema? Pode tudo dentro do trem, na verdade, né? Quer dizer, quase tudo, né? Quase tudo, né? Pensa, Bambu, o seguinte, que é aquilo que eu te falei. Você faria viagem de trem? Claro. Com certeza você faria. Agora, se todo mês tem algo diferente no trem, você faria uma vez só? É claro que não, né? Então, porque chama atenção, cara. Pensa bem, por exemplo, hoje a gente no museu estava conversando com a pedagoga que vai nos ajudar como colaboradora no museu, e aí a gente falou, e eu falei exatamente isso, eu falei assim, olha, se o museu for algo estático, você entra aqui, conheceu e vai embora. E depois você vai falar, já conheço, já fui, não acontece mais nada além daquilo que está lá. Vou te dar o exemplo do Museu Imperial. Se você foi na sua época de escola e você voltar lá hoje, provavelmente não mudou nada. Contudo, eu já vi o espetáculo Som e Luz no Museu Imperial. Então eles estão sempre criando alguma coisa para você voltar lá. Tem que haver exposições itinerantes, por exemplo. Eu lembro que no Rio de Janeiro, no MAN, se eu não me engano, eu não fui no MAN, não, fui no CCBB. Eu não vou lembrar agora, cara. Eu estava lá no Rio, tinha uma exposição sobre o Egito. Cara. Sim, CCBB. Rapaz, CCBB, cara, CCBB. Coisa linda. CCBB. Então, você vê aquelas skins, aqueles negócios todos. A gente quer construir uma experiência em museu e em turismo em 2024 para todo mundo aqui em Além Paraíba. O museu completa 30 anos esse ano e a gente quer transformar a sua e a de todo mundo que está ouvindo uma experiência num espaço cultural aqui em Além Paraíba. E nós vamos fazer isso. Graças a Deus. Nós vamos terminar o ano muito bem. Sabe por quê? Ano passado, me incomodou. Eu, ali na estação, não tinha movimento na rua. Eu não vi famílias indo no entorno. Não vamos falar só em frente ali, não. No entorno. Esse ano, a estação tem que estar iluminada no Natal. E tem que ter Papai Noel lá dentro. Tem que ter uma casa de Papai Noel lá dentro. E eu não estou pedindo nada. Mas a gente precisa movimentar o centro, a gente precisa movimentar a cidade para que as pessoas saiam de casa na época de Natal para poder tirar foto, consumir, ver coisas bonitas e aproveitar a cidade que a gente tem. André, você já deve ter pensado nisso, obviamente, que você é um cara além do tempo aí na frente. Fazer comemorações, o negócio você falou do Natal e tal, aquela coisa toda, e fazer a família ir ali para olhar os prédios, ir ao cinema, aquela coisa toda, curtir mais a praça, né? Olhar para dentro daquilo que é uma pintura dentro da nossa cidade. E também, cara, criar uma data, e aí pode ser criada uma data, chegar lá na Câmara Municipal com um projeto, assim, olha, vamos marcar a data
Por exemplo, os Torreões foi inaugurado, foi levantado no ano de 1800, alguma coisa, data tal. Hoje é aniversário do Torreão, vamos ter que fazer uma homenagem ao Torreão. Um prédio? É um prédio, porque esse prédio conta a nossa história. Por aqui passaram-se várias e umas pessoas importantes, não somente do Estado, mas do Brasil. Sim. Quer dizer, que foi todo esse fomento. É mais uma... Com certeza você já deve ter lá alguma coisa linkada a isso. Por quê? Quando você marca uma data, você começa a botar ponto naquilo para as pessoas olharem para aquilo com os olhos com mais interesse. Por que estão comemorando hoje o aniversário desse prédio? Qual é desse prédio? Porque você pegar um menino hoje de 15 anos e perguntar aquilo ali, eu falo assim, aquilo ali é uma ruína que está caindo ali, que eu não sei que história que é. Com certeza, nos colégios, levar um release dos Torreões, assim, professor de história, quando tiver um tempinho, fala disso aqui. Com certeza, muitos professores, tá? Nós temos excelentes professores de história. Sim. E com certeza, em algum momento da carreira deles aqui, com várias turmas, falou daquilo ali, porque não está invisível. Não tem como não falar. Então, vou defender os professores. Mas é tão importante que eles tenham, tipo assim, gente, meus alunos, sabem que dia é hoje? Hoje é dia de aniversário dos Torreões. Aonde por ali foi feito isso, assim, essa economia do Estado passava por ali também. Entendeu? Então são coisas que você vai fomentando para dentro da cabeça dos mais jovens e até mesmo dos mais antigos, fazer com que as pessoas façam uma reflexão sobre o seu tempo, né? Eu quando olho a trajetória, a minha trajetória pessoal, e vejo coisas que marcaram eu vou lá e deixo aquilo, porque eu sou ruim de memória, de marcar data. Você perguntar o aniversário da minha mãe, eu não sei, cara. Não sei, né? Porque entendeu? Não sei, não guardo. Tá? De vez em quando a minha mulher fala, sabe que dia é amanhã? Eu falei, não, amanhã é seu aniversário, cara. Vai fazer alguma coisa? Opa, então vamos lá, entendeu? Mas datas com coisas que fazem a história de um coletivo, né? Por exemplo, descobrimento, que eu acho que não tem nada de descobrimento do Brasil, uma piada que contaram para nós aí, e outras datas mais comemorativas. Não fale isso com um professor de história, vai render outro podcast. Não sei que eu levanto aqui e vou embora. Outro podcast. Né? Então, eu acho uma grande piada. Mas, tipo assim, as pessoas marcam datas comemorativas de locais e eventos e coisas que aconteceram e elas começam ali sim, elas começam a contar uma história por esse interesse. Por que hoje é festa de tal coisa? Entendeu? Então, acho que os Torreões merecia, não somente os Torreões, como outros pontos de Além Paraíba, que está ligado principalmente à ferrovia, merecia uma data comemorativa assim, a ser lembrada pelo município. Entendeu? Igual você tem o dia da bandeira, o dia de Tiradentes, o dia de não sei quem, tem o dia dos Torreões. Um exemplo. Né? Mais uma ideia aí para quem quiser fazer uma lei lá, jogar na Câmara Municipal, votar e botar uma data, tudo certo. A gente deixa. E entender que nós, da área de cultura e turismo, queremos ver as coisas acontecerem, meu povo. Não tem pai, não tem mãe, não tem nada disso. Tanto que eu te falei aqui, né, é um período em que eu converso com todos os candidatos. O André e a Urna Eletrônica têm a opção dele. Mas durante o período eleitoral, nós vamos mostrar, conversar e explicar para os candidatos a importância de continuar fazendo apoio para a manutenção de espaços como esse. Porque amanhã você para de fazer, você vai ter alguém para fazer? Não. Então o prédio vai fechar, vai começar a cair e vai embora. E vai virar uma loja qualquer depois ali, de qualquer coisa. Então vai virar uma loja, vai virar uma ruína. E aí quando está em ruína, fica caro, ninguém arruma. E aí acabou. Agora no início do ano a gente estava mexendo no telhado, em goteira que estava danificando o prédio. Se você não está ali, a goteira vai aumentar, vai cair um pedaço do telhado e acabou. André, e falar nisso, cara, vamos falar um pouco do cinema também, aproveitar o Cinepop. Nós estamos quase chegando ao final aqui desse nosso bate-papo, que está simplesmente maravilhoso, com certeza muito elucidador para dentro do contexto da história do nosso município perante a ferrovia. E eu quero te fazer uma pergunta, cara, que eu tô doido para assistir. Nosso Lar 2, que eu sou. Nosso Lar 2. Sou apaixonado no espiritismo e tal. Na hora que você colocar lá, vê aí, cara, dá uma chance pra nós do espiritismo aí, entendeu? Né? Porque eu tô doido pra ir, eu vou me cadastrar lá pra poder. Vou te falar com todo o carinho,
Agora 25, né? De 25 de janeiro que é lançado. 25 de janeiro está lançado. Você pode anotar aí que o mais breve possível a gente vai trazer ele aqui. Muito bom, filme muito elucidador para a evolução. O Opcine a gente tem o cuidado, Bambu, de trazer o que faz bem para as pessoas. A gente lá tem uma turma que gosta muito de filmes de terror. Eu também curto Bacana alguns. Demais, bacana. Nós assistimos grandes trashes na época da nossa adolescência. Então não tem problema. Não tem problema. Principalmente os clássicos brasileiros do Zé do Caixão, tá? Que é conhecido no mundo inteiro. Todos, tá? Cara, eu vi de madrugada, às vezes na Globo, naquele. Eu lembro. Corujões da Globo. Da vida já chegou a passar isso há tempos remotos, tá, gente? E, cara, Zé do Caixão é cultuado no mundo todo, no Brasil. O nego acha que é filme de quinta categoria. Não é nada. Não. Muito pelo contrário. Grandes filmes de terror que foram feitos depois. Stephen King mesmo conhece Zé do Caixão e fala, pô, esse cara é o cara, meu amigo. Num lugar sem financiamento, num lugar com pouco recurso. Os atores da família dele mesmo, até ter o mesmo perfil de Humberto Mauro, produzindo sem muito recurso e produzindo grandes obras. Olha que barato. É bacana. Então, assim, a gente tenta trazer sempre o que o cinema comercial está oferecendo. O cinema nacional também faz parte da nossa oferta de filmes. Claro que não dá para brigar com a Marvel, né? Vai ter muito mais gente vendo o filme da Marvel do que o filme espírita, mas eu já prometi, prometi que nós vamos trazer. Pode ficar tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa, lá no cinema também a gente tem como fazer umas palestras, umas demonstrações de umas paradas interessantes. E o meu sonho, cara, é trazer aqui uma turma da ufologia, cara, para falar um pouquinho sobre... Traga, leve lá, vai ser um prazer. Vamos tentar fazer um negócio, vamos combinar para esse ano aí, reunir com uma galerinha que curte, que gosta, que é um assunto muito, hoje em dia, no mundo todo, é falado com muito mais respeito, né? Haja visto que hoje grandes como NASA e outras instituições aí governamentais lá de fora sérias, né? E o Brasil também, né? Hoje nós temos um quadro de ufologia imenso, de grandes consultores de ufologia, pessoas que estudam a fundo, né? Aquela velha pergunta, se existe a gente aqui, tem outro lá em outro lugar olhando para nós aqui também. Então, estamos, né, sozinhos no universo. E às vezes as pessoas ficam pensando muito naquele ET do cinema e não tem nada a ver a coisa com a outra, entendeu? Não. A situação é bem mais... O ET do cinema é a parte mais romântica. Mais romântica da coisa. Ou a parte mais... que às vezes querem que seja, né? Para você achar que é utopia aquilo ali. Então, assim, é um assunto bacana. Eu vou ver esse ano se a gente consegue trazer. Porque eu tenho uma galerinha boa lá fora, bacana, que gosta de fazer palestras. Do Popcine, ele não foi pensado apenas para cinema. A gente não tem o que o Cinema Brasil tem, que é palco, mas nada impede que aconteça. A gente, acho que foi ano passado, trouxeram os meninos de Juiz de Fora e de São Paulo que estão fazendo como é que chama? Humor. Eles vieram, usaram ali. Na época da Justiça Eleitoral, a Carla já usou por 2 vezes o espaço para treinamentos de mesários. Então, sempre que tem alguma oportunidade de trazer algo para o espaço, a gente traz. Já houve debate sobre consciência negra. Eu estive então, lá, a gente quer utilizar sempre da melhor forma possível aquele espaço. A apresentação de documentários, né? A própria fabricação dos documentários. Agora, em fevereiro, depois do Carnaval, os documentários que foram aprovados e apoiados pela Lei Paulo Gustavo no edital da Prefeitura de Além Paraíba vão ser exibidos ali. A gente vai fazer um final de semana de mostra e exibindo esses filmes todos que foram produzidos por produtores locais, por diretores locais. Eu, inclusive, estou produzindo um sobre a história do Conjunto Vanguarda e nós não queremos mostrar isso para a população. Depois você me passa a agenda, assim que for saindo, né, após o Carnaval, que for saindo toda essa agenda
da apresentação dos documentários, que é para eu não somente falar aqui também na abertura, falar, ó, tá, vai acontecer. Mas ir lá assistir? Para ir lá assistir, e também no programa de rádio, no Atmosfera 102. Meu negócio é atmosfera, entendeu? Isso. Andrezão, nós estamos chegando ao final de mais um super bate-papo aqui no podcast Atmosfera, através do canal Estúdio House, no YouTube. A vocês aí que você vai dar os seus agradecimentos. Eu ia perguntar do Pix, né? Você não falou ainda. Eu vou fazer o Pix, eu acho que vai ficar tranquilo onde eu fui me meter, mas tá valendo. Enfim, primeiramente, cara, eu quero assim agradecer do fundo do meu coração. Eu tenho certeza que foi muito elucidador esse nosso assunto aqui. Alguns momentos um pouco mais incisivos com relação ao poder público, mas não por uma questão de posicionamento de A ou B ou partidário, não tem nada a ver. Exatamente. Muito pelo contrário, é justamente para elucidar todos os candidatos, as pessoas que estão aí corajosamente, porque eu acho um desafio imenso para uma pessoa hoje pensar na política como uma forma geral, com todos os problemas sociais e econômicos, né, que nós temos não somente na nossa cidade, mas no país e no mundo. Sim, né? E também o Miguel, que ainda é o prefeito, o Dedé, que é o vice. Nós podemos mudar a Lei Paraíba. A gente ainda tem um ano de trabalho ainda. É verdade. Então, quando a gente está pensando só no próximo, mas a gente tem agora também um prefeito que tem toda a sua sensibilidade com esse assunto. Mas vamos aproveitar esse restante de mandato, final de mandato, e deixar uma boa marca nisso também. E o que eu penso, você tocou num assunto interessante, porque quando começa o ano eleitoral, parece assim que a gente já está esquecendo daquele que está na atividade, já pensando no outro que nem chegou, então não sabe nem o que o cara vai fazer. Quem vai fazer, quem vai ganhar. A gente tem que continuar aí dentro, fazendo todas as nossas partes, como cidadão, cada um tem os seus deveres, e cobrar do poder público não é do prefeito, é do sistema do prefeito, de tudo aquilo que envolve o município como um todo, né? Se está funcionando bem a saúde, a segurança pública, né? Mais o que? Hospital, enfim, cara, tudo, transporte, tudo que é envolvido o movimento de uma cidade, se toda a lei orgânica do município está em dia com o município, que as pessoas estão participando, o cidadão tem as obrigações também de pensar a cidade como um todo, de chegar num ponto em que, olha, eu também faço parte disso aqui, eu não vou destruir, eu não vou só fazer a crítica, eu vou também dar a solução para aquele problema que eu encontrei lá na saúde, lá na educação, lá na segurança pública, que as pessoas têm que pensar isso. A gente encontra muitas pessoas indo para a internet, bater, achar ruim, mas não sabe das dificuldades, seja do poder público, seja de instituições para desenvolver projetos. Não resta dúvida. E assim, tomara que a gente tenha conseguido alcançar, né, dentro desse pensamento aqui, com que as pessoas entendam lá do outro lado a forma mais simplória de a união realmente, aquela velha história, faz a força e ninguém sozinho não vai conseguir fazer nada. Todos juntos é bem mais forte e bem melhor. Então esse é o objetivo do podcast Atmosfera, como é também do Estúdio House, que é um espaço maravilhoso. Aos convidados como você, que vem aqui nos elucidar com ideias e falar dos projetos, e falar das benfeitorias e falar de coisas tão importantes, né, com relação à nossa história e à nossa cultura. Eu queria que você desse os seus findamentos, vamos dizer assim. Da outra vez eu errei a palavra, lembra? Eu falei um negócio engraçado, mas não veio ao caso agora. E André, muito obrigado, cara, mais uma vez por essa participação. Eu tenho certeza que vai voltar mais vezes aqui, porque quando realmente a gente começar a ver, falar assim, Bambu, conseguimos um financiador aí para começar realmente a colocar em prática aquilo que a gente falou no podcast sobre os Torreões, sobre o 51. Eu tenho certeza que você vai trazer essa notícia para nós. Quando eu te falei do Pix, é porque queria que as pessoas parassem e pensassem. Nós somos uma cidade que tem um pouco mais de 30 mil habitantes. Se cada pessoa doasse R$1, uma pratinha de R$1, era 30 mil reais por mês. É verdade. Em 12 meses, são 360 mil reais. R$1. E quando a gente estava começando nessa proposta do Torreão, foi uma conversa que eu tive com o Cid Luz,
que era superintendente de ensino em Leopoldina. Lembro, Cid Lúcio, Aí eu lá em falei, Paraíba. isso, Paraíba, Cid Lúcio. Aí ele falou assim, André, se cada estudante doasse R$1, a gente não precisa ir muito, não. A gente já teria mudado muita coisa. É porque às vezes a gente fica parado esperando do poder público. Eu nunca fiquei parado esperando o dinheiro do poder público. Tudo que nós fizemos, nós buscamos os parceiros e os recursos, sejam eles municipais, estaduais e federais, para que as coisas acontecessem. Os clubes de serviço, as empresas locais. Agora, o Bambu quer ajudar e ele pode ajudar com R$5. Seja bem-vindo, Bambu. As empresas, elas só precisam entender que R$50 para alguns projetos é um dinheiro significativo. Para outros projetos, R$50 vai ajudar, mas pode não botar o projeto na rua. Então, para que o nosso empresário também entenda que ele pode, caso seja possível, contribuir de forma substancial com bons projetos na cidade. E que podem até voltar para ele. Se reverter para ele lá na frente. Ele é dono de um restaurante, ou ele é dono de uma padaria, ou ele é dono de algo que amanhã o turista vai entrar. Então é a gente também pensar nisso. Esse ano a gente precisa bater muito bambu nessa questão. Uma andorinha só não faz verão, mas nós somos mais de 30 mil. Vamos mudar a nossa realidade? E aí eu não estou pedindo para você fazer campanha ou votar em fulano ou beltrano, não. Não, vamos nós, sociedade civil, mudarmos a nossa realidade. Vamos fazer da nossa cidade algo melhor. Vamos valorizar o que a gente tem na nossa cidade, porque é bom, é o cinema lá de Juiz de Fora, é o shopping de Teresópolis, é a loja de Cataguases. Vamos valorizar aqui a nossa cidade? Porque a hora que a gente fizer isso, a gente vai começar a mudar. Precisa mudar essa nossa realidade. E precisa mudar a cabeça. Enquanto a gente não mudar essa cabeça e todo mundo entender que o que vai acontecer com cultura e turismo é movimentar uma cidade inteira, que vai ganhar dinheiro o pipoqueiro, o cara que vende o milho de pipoca, o cara que vende o óleo, a menina que trabalha no caixa do mercado que vendeu o óleo, o milho, e aí tá vendendo mais, teve que contratar outro, a cidade vai para frente, vai desenvolver. E eu preciso do político para alcançar voos maiores, chegar na VLI que não consegue entender a dimensão do que é isso, ou então entende a dimensão e está assustada. Está assustada, como eu te falei. Em momento algum, tanto os Torreões quanto a 51 foi algo que a gente pensou. Assim, é uma ideia na cabeça, não. É uma ideia que foi pensada. Por exemplo, o trem turístico da 51 ele faz parte do plano estratégico de Minas Gerais para o turismo ferroviário. Então ninguém está falando de botar um trem turístico em Além Paraíba da boca para fora. Ninguém está falando em recuperar os Torreões da boca para fora. Podem no passado terem falado da boca para fora, podem no passado nos ter prometido que a prefeitura iria recuperar os Torreões e não o fez, por N motivos, mas nós, sociedade civil, podemos fazer diferente. Quando nós entendermos isso, nós teremos um Além Paraíba melhor. Então eu deixo o convite para você que quer ajudar, que quer colaborar, que quer ser um parceiro, seja do projeto do trem, ou seja da recuperação dos Torreões, para fazer isso. Eu comentei outro dia no museu, voltei para a sala de aula, estou estudando administração por causa do trabalho, por causa da proposta dos Torreões.
Uma das etapas precisava de alguém da área de administração e a gente foi atrás de todo mundo, até da faculdade, e não conseguimos o que a gente queria. Não porque a faculdade não falou não, mas porque os profissionais não nos atenderam como a gente precisou. Então eu voltei para a sala de aula para poder estudar e para poder aprender. E eu escutei uma fala da Juscelene Vidal, que trabalhou na Zamboni, no RH da Zamboni, foi minha professora. Um beijo, Juscelene. E ela falou que ele tinha uma fala dentro da Zamboni muito legal. Tira a bunda da cadeira. É isso mesmo. Tá faltando tirar a bunda da cadeira. Porque a hora que vereador tirar a bunda da cadeira e começar a olhar no entorno e parar de pagar uma conta de água, de luz, fazer um favor, a cidade vai crescer. Né? A hora que... e aí, independente se está o Miguel ou se está outra pessoa na prefeitura, começar a ver assim, não, poxa, eu preciso me movimentar nisso aqui, eu preciso me movimentar nisso aqui. Tira uma dedicação, eu preciso tirar um dia para resolver isso aqui. O Miguel já esteve com a gente em Brasília, já esteve com a gente em Belo Horizonte. Então, vamos realmente tirar a bunda da cadeira? Vamos em 2024 realmente mudar aonde a gente está? E vamos realmente transformar essa cidade e mostrar que todo mundo pode ganhar com isso e não só quem está envolvido no projeto? A hora que a gente entender isso, poder público, candidatos, eleitores, empresários, todo mundo vai ganhar. Eu acho que essa é a melhor mensagem que eu posso deixar para a gente finalizar isso aqui. A gente precisa de, a hora que a gente tiver a união, a gente vai fazer. Porque o projeto dos Torreões saiu sem necessidade de gastar muito dinheiro. Eu pagava as impressões das plantas, a Débora e a Nayara faziam toda a parte de arquitetura, o Ricardo Otero veio contribuir com a parte de engenharia, a prefeitura colaborou cedendo funcionário quando a gente precisou, cedia transporte, olha que legal, olha que matemática linda. Precisamos de uma parte de marketing, teve um grupo que chegou e fez, uma empresa que fez, sem nos cobrar. Olha que barato, como que as coisas podem funcionar. Ah, mas você está querendo tudo de graça das pessoas? Não, não quero tudo de graça das pessoas. Mas eu estou mostrando que quando a gente quer, a gente pode mudar e transformar sonhos em realidade. A gente precisa acreditar nisso tudo e começar a transformar sonhos em realidade. Eu disse isso dessa forma para Mônica Botelho. Nós podemos, em Além Paraíba, transformar sonhos em realidade. Desde 2006, a companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina, que hoje é Energisa, patrocina os projetos do museu. Ela já transformou N sonhos meus em realidade. E que não foram sonhos para me beneficiar, mas para beneficiar a população, como você conhece, o museu, o cinema. Olha que legal. Porque se estivesse me beneficiando, talvez a gente não estivesse aqui agora, talvez a gente estivesse em outro lugar. Poxa, Bambu, não vai dar. Estou cansado, ou então estou viajando, tá, Bambu, é início de ano, estou descansando com a minha esposa, mas não, a gente está aqui. Então, tira a bunda da cadeira, vamos mudar e vamos transformar a nossa cidade, porque todo mundo vai ganhar. Vai ter mais anunciante no seu programa, a rádio vai ficar mais feliz, vai ficar todo mundo mais feliz. Agora, enquanto a gente tiver, poxa, né? Não tem nada lá na minha cidade, poxa, não tem aonde ir, não tem o que fazer, a cidade não vai desenvolver, não vai crescer. E, o André, você falou uma coisa, você falou muita coisa que tem tudo a ver com relação a essa questão, se chama-se união, né? Sim. E compreensão daquilo que se quer para dentro de um contexto da melhoria de um município. E sem olhar, eu não, em momento nenhum, não, você vota em fulano, você não pode conversar, que isso, você é candidato de oposição, um candidato... Não. Em momento algum a gente nunca fez isso. Porque tudo vai para o mesmo lugar, né? O benefício como eu falo aqui, é coletivo. É coletivo. Vai beneficiar o cara que apoia fulano, o outro apoia ciclano, todo mundo vai se beneficiar. Não vai ser assim, só porque eu sou fulano, então eu vou ganhar aqui, porque aqui que tá... E outra coisa, a gente tem que
também prestar bastante atenção e parar com esse negócio do solista, né? Aquela coisa eu fiz, eu faço, aquela coisa ali, isso está fora do contexto. Né? E outra coisa, quem é que está fazendo? Se for fulano, não me meto não, porque fulano quer isso, quer aquilo. Esse aqui é o problema. E outra coisa que eu quero chamar uma atenção aqui, minha mulher quase me mata quando eu falo isso. Me desculpem, mas com todo o meu coração. Eu penso que Além Paraíba ainda é uma cidade muito infantilizada dentro do contexto evolutivo. Vou falar uma coisa muito séria. Talvez algumas pessoas que, por favor, não fiquem chateadas, é só uma questão mesmo de reflexão. Nós temos a síndrome, eu falo nós, que eu me incluo também, eu tenho as minhas vaidades, eu tenho os meus contextos, eu tenho as minhas ansiedades, eu quero as minhas conquistas e tal. E qualquer coisa que a gente faz de diferente, a gente potencializa. Isso é bom de um certo lado. Mas se não houver medida, não tiver consciência, você se torna soberbo e extremamente vaidoso. Além Paraíba é uma cidade vaidosa. A população, de um modo geral, cada um tem o seu contexto em relação a isso. Nós precisamos refletir a respeito disso, fazer isso que o André está falando, que é a questão da união, olhar para as coisas sem apontar o dedo de quem é ou quem não é, que vai fazer alguma coisa ou não vai fazer. A questão é, você tem algo importante, igual você disse aí, né? Para contribuir? Então venha. Entendeu? Eu não quero que você goste de mim. Não precisa. Quem gosta de mim é minha mãe, meu irmão, minha esposa. Por aí vai. O que a gente tem que fazer para entender melhor o nosso contexto de evolução, que eu digo evolução econômica, não é só espiritual e material, não, dentro do contexto pessoal, não. É econômica do todo do município. Além Paraíba merece algo mais, Além Paraíba precisa ser algo mais, até porque nós estamos muito bem geograficamente localizados, já cansamos de falar isso aqui. Né? Então, assim, um espaço como esse que a gente está aqui hoje conversando, né? e colocando ideias, se pegar cada parte desse bate-papo aqui, com certeza dos 100% do tempo, se o cara conseguir tirar 1/3 dele, e peneirar quantas ideias nós dois falamos aqui para o contexto geral. Estou dizendo assim, não é uma ideia minha, nem sua. Isso já rolou por aí nos bate-papos de botequim, tomando umas e outras, entendeu? E todo mundo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o que realmente você fez? Pois é, aí quando você fala, levanta a bunda da cadeira e vai fazer, essa é a palavra-chave, entendeu? E nós temos que fazer mesmo, entendeu? Brother, as pessoas já entenderam o recado, com certeza. E nós falamos muito. E nós falamos, e eu até me excedi um pouco na minha fala, mas esse contexto que eu estou dizendo aqui é justamente para a gente ter essa reflexão de coletividade. Entendeu? Eu sozinho, o André sozinho, o Caio sozinho, enfim, ninguém vai conseguir chegar em algum lugar, pode ter certeza. As pessoas crescem na vida, as pessoas evoluem porque uma outra pessoa e mais outras pessoas estenderam a mão e deram tempo e espaço para ela. Ninguém vai a porra de lugar nenhum se não tiver alguém ajudando. Então, o coletivo faz a diferença. O cara sozinho ele pode ter uma excelente ideia, mas ela pode morrer na esquina ali se não tiver atenção das pessoas. Nós temos a obrigação de sermos melhores uns para com os outros e assim fazer a diferença com relação a nós mesmos. Se você vê o outro feliz porque ele conquistou alguma coisa, bicho, que bacana, entendeu? Porque aquela pessoa vai te ajudar também amanhã, porque ela tem consciência que ela evoluiu. Né? Eu fico vendo as coisas por aí, pelo mundo afora, né? Não é só Além Paraíba, não, é o mundo no geral. As pessoas, elas estão preocupadas realmente com o like. Eu já disse aqui no podcast, já falei nos meus videozinhos. Bicho, se só não precisa dar porra do like, não. Não dê, não. Mas assista esse negócio aqui. Tá bom demais. Se der o like, tá ótimo, fico feliz pra caramba. Mas se não der, mas assistiu, tá valendo pra caramba. Andrezão, não vou ficar aqui agora. Não vou ficar aqui até amanhã, querido. Vai ficar louco. Eu quero agradecer mais uma vez o Estúdio House, a você, a todo mundo, a família, a todos os amigos, aos patrocinadores, a galera, o Caio tá lembrando aqui, se inscrevam aqui no canal Estúdio House Podcast aí, é facinho, se inscrever, gente. Entrou aqui no YouTube ali, viu lá como é que fala? Tá lá escrito assim, inscrever, né? Alguma coisa nesse sentido. Só apertar o dedinho ali, pronto, você já está inscrito.
E se der o joinha também, igual eu falei aqui, tá melhor Vai ainda. ficar que o melhor YouTube ainda. vai entendendo que tem que distribuir para as pessoas. Se apertar o sininho para receber mais vídeos depois, tá valendo também. E é por aí. A gente tem que se ajudar. Me ajude o vídeo a chegar a mais lugares, a mais locais, a mais pessoas e tal. Entendeu? Ajude esse vídeo a chegar na VLI. Isso aí, a chegar na VLI. A questão que eu estou dizendo aqui, que eu sempre brinco com essa questão do like, é porque às vezes as pessoas falam assim, o cara quer um like. Não, eu não quero like, não. Eu quero que assista, entenda e distribua. A gente quer que o algoritmo do Facebook, do YouTube entenda que mais pessoas precisam ver. É isso aí. Gente, tô ficando por aqui. André, mais uma vez, muito obrigado por essa participação maravilhosa. Nós vamos voltar com certeza para falar do projeto dos Torreões, que vai estar caindo R$1 todo mês lá para poder fazer essa vaquinha. O Bambu já está prometendo R$1 aí. Já estou prometendo R$1, entendeu? O Caio prometeu aí uns R$100. R$100, que esse aí é o 101 aí, ó. A gente não tinha nem R$1, já estamos saindo com 101. Galera, um abraço, gente. Valeu, André. Galera, um abração para todos vocês aí. Muito obrigado por esse carinho da audiência, tá? A você que ficou comigo aqui com a gente até agora, muito obrigado. A você que ainda vai assistir também, um beijo quando estiver assistindo isso aqui até o final, tá bom? E também a galera do Estúdio House, mandar um abraço para todo mundo e se inscrevam aí no canal. E eu, semana que vem, tem outro convidado, porque agora eu fui. Valeu!